Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do 15º Encontro Abrasca de Contabilidade e Auditoria para Companhias Abertas e Sociedades de Grande Porte. E gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram essa iniciativa possível. Categoria Ouro Blendon, Bradesco, Deloitte, Petrobras, Governo do Brasil e Valor Econômico. Na categoria Prata, BDT, Business Development and Tax, EY, Grant Thornton, KPMG, Oracle, PwC, Sumac, The Media Group, TO e Workiva. Nosso apoiador especial, Açaí Atacadista. E agradecemos também aos nossos parceiros de mídia, Portal do Acionista e Revista RI, e também aos nossos apoiadores institucionais, Abracone, Abrap, APMEC Brasil, FACPCS, Ibracon, Ibrademp e UIBRE. E as vinhetas e telas de transição deste evento são uma cortesia da The Media Group. E passaremos agora o vídeo da nossa patrocinadora Petrobras, Governo Federal. Em 30 anos a gente viu tanta coisa. Vimos uma princesa chegar no Brasil e o bicho de 7 cabeças, feito a galinha, fugiu. Percebemos que somos abençoados. Vimos um povo se levantar e um agente secreto para se lembrar. Petrobras, mais de 600 filmes patrocinados em 30 anos. Essa história, todo mundo vê. Muito bem, iniciando o nosso segundo dia de evento agora, chamo aqui ao palco para a sessão de abertura e retrospectiva do ano tributário, Lucy Pombudian, diretora de mercado de capitais da Brasca. Por favor, Lucy. E Jardes Costa, consultor tributário da Brasca. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom, segundo dia do nosso 15º encontro. Para os que estavam aqui ontem já me conhecem, para os que estão vindo pela primeira vez hoje, eu sou diretora executiva de mercado de capitais da Brasca. Esta é a primeira vez que eu venho neste encontro e posso dizer que, ouvindo vários de vocês me cumprimentando, né, me comentando um pouco das perspectivas sobre o evento, primeiro felicitar toda a equipe que organiza esse evento, Nilson, Serginho, o próprio Jardes, a Ivone, que está escondido, o pessoal da SB, todo mundo, porque o sucesso é um trabalho em grupo com todos vocês, então, muito obrigada. Mas, principalmente, dizer que casa cheia, como a gente está vendo, várias pessoas que me comentam isso, é função de um ano, como disse o Pablo, nosso CEO, ontem no fechamento, de muito trabalho. Vocês aqui, as equipes de contabilidade, finanças em geral e auditoria, são as equipes que estão colocando as empresas de pé para o cumprimento de todas as transformações tributárias que aconteceram nos últimos tempos, eu diria, não só no último ano, mas que culminam com a execução agora, no final desse ano. A gente tem reforma tributária do consumo para os que são tocantes a Pillar 2 também. Tem a questão agora do imposto de renda que está acontecendo e que foi sancionado pela notícia que a gente tem, o PL do novo imposto de renda de 5 mil para pessoas com renda até 5 mil, e que, para nós, impacta, né, nós, empresas, impacta no dividendo de 10%. Então, a gente tem desafios em toda essa frente. E o nosso sentimento, que é sentimento das empresas, a Brasca não tem agenda própria, a agenda da Brasca é a agenda de vocês, nossas empresas, nossas associadas, é de muita preocupação, né? Execução, todo mundo mãos à obra, mas também uma certa inquietude com a aceleração das coisas acontecendo e culminando todas agora no fim do ano. Então, quero mais uma vez reforçar que a Brasca está aqui e está no dia a dia com as equipes, com as comissões, com as 6 comissões que a gente tem para acompanhá-los em qualquer desafio que vocês tenham, para fazer as interlocuções que a gente tem equipe para fazer em Brasília, e dizer que podem contar com a gente em todos os sentidos para as questões tributárias, fiscais,
de planejamento, mas para as outras, principalmente mercado de capitais e outras demandas também. Falando em mercado de capitais, para quem não esteve ontem aqui, a gente teve em primeira mão a CVM trazendo os resultados da pesquisa sobre a implementação de S1, S2. Acho que foi bastante profunda, né? 2 superintendentes da CVM nos explicando um pouco da natureza do que eles viram. Acho que tem sinais de que tem bastante coisa de capacitação para ser feita. Acho que 80% dos respondentes indicou um desafio com relação ao entendimento específico das normas, né, da implementação das questões. Então, tem um desafio de capacitação que a Abrasca, desde já, quer deixar aberto para vocês, nossos associados, estarem com a gente nos cursos e outras preparações que a gente vai fazer. Inclusive, já temos iniciativas em conjunto, para trabalhar em conjunto com a CVM, e dizer que, apesar do dia de ontem ter sido intenso e bastante completo, ainda tem o dia de hoje. Por isso, eu vou passar para o Jardes falar um pouco, que é o coordenador da nossa CLIFT, da comissão, e eu vou passar para ele dar as palavras dele de abertura também. Oi, pessoal, bom dia. Como eu trouxe, eu sou o Jardes, coordenador da CLIFT, consultor tributário aqui na Abrasca. Nosso primeiro painel, o painel de abertura, a gente vai tratar da retrospectiva do ano tributário. E acho que não é novidade para ninguém que foi um ano difícil e que facilmente ultrapassou os 365 dias usuais que nós temos. Nós estamos passando por diversas modificações dentro do campo do direito tributário, e isso não se limita apenas à reforma do consumo, mas a gente tem renda, a gente também tem a reforma do processo, que ainda é uma reforma que precisa ser muito bem analisada por todo mundo. E para todos os integrantes da CLIFT e todos os apoiadores, os associados, gostaria de deixar não só o agradecimento, mas também de reforçar que a Abrasca é uma entidade para os associados e feita pelos associados. Então, o trabalho da CLIFT ele só funciona e só tem a qualidade e a contribuição técnica que é reconhecida pelos nossos diversos entes de interação por conta da contribuição de vocês. Então, eu acho que é importante a gente não só destacar, mas também parabenizar a participação de todos os associados. Os nossos painéis eles foram estruturados pensando no nosso ano, num ano bastante intenso. Nós tivemos diversos focos e a Abrasca ela participou ativamente de todos esses projetos na reforma tributária do consumo, não só apenas ali apoiando na publicação e aprovação da 214, como também na própria regulamentação. Nós temos um diálogo muito próximo com a Receita Federal, com o pré-comitê gestor. Nossa participação de fóruns e todos os cenários de diálogos reforça não só as nossas contribuições, mas também os nossos recados e, muito importante também, os nossos inputs serem capturados pelos mais diversos interlocutores. Então, acho que, sem muita delonga, o nosso papel aqui é tentar trazer desse dia um dia especial, um dia que possa fazer um grande overview de todos os temas com os mais diversos interlocutores. E a gente espera que esse dia seja bastante proveitoso para vocês. Obrigado. Jardes, então, quero aproveitar esse momento para agradecer pelo trabalho que você está fazendo à frente da nossa CLIFT, agradecer ao Serginho Trindade, a quem eu vou chamar aqui para nos acompanhar no palco. Serginho, que é o coordenador da nossa CANC, que é a Comissão de Assuntos de Contabilidade, de Auditoria e Contabilidade, e aproveitar e passar para ele as palavras para a gente falar de legado. Nada do que tudo que está aqui nessa sala, todo o trabalho que a Abrasca faz é legado de vocês que constroem, que estão com a gente no dia a dia. Mas hoje a gente quer reconhecer o legado especial de uma pessoa que não está aqui, mas que o Serginho vai falar para todos nós sobre ele. Bom dia a todos. Eu estava falando ali com a Luciana, né? Eu preferia não estar fazendo essa homenagem. Porque a gente preferia que o Carlos estivesse aqui. Vou passar para o Gabriel, ele vai chamar as pessoas. Tudo bem, eu convido aqui ao palco a viúva do senhor Carlos Roberto, Luciana Chaves Barbosa, por favor. Também convido seus filhos Pedro e Lívia, seus familiares e amigos Júlia, Cláudia, Célia, Guilherme, Josélia, Cecília e Renato. Por gentileza. E eu também gostaria de chamar o Pablo, né, se ele pudesse vir aqui com a gente. Para começar, antes da gente falar alguma coisa, né, é sempre difícil realmente fazer esse momento. A gente preferia não fazer, né?
Mas, às vezes, pelo destino, as coisas aconteceram. O Carlos começou a carreira na Abrasca como estagiário, admitido pelo Lucano, né, o antigo presidente, o antecessor do Pablo. Em 2020, 2021, o Carlos voltou para a Abrasca, de novo pela mão do Lucano, né? E é importante reconhecer o Pablo, né? Talvez ele nem se lembre, mas há um ano atrás o Carlos já estava bem doente e o Pablo me ligou e falou assim, ó, não quero que nada incomode o Carlos. E falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E a gente repassou essa mensagem para a Luciana. Então, acho que, Pablo, passar para você, comentar de novo meu nome, meu amigo pessoal, fazer esse agradecimento. Obrigado, Serginho. Bom dia para todos. Primeiro, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Para todos nós, muito emocionante, porque Carlos foi um cara marcante na nossa vida. Eu me lembro que mesmo nesse momento, que ele já estava debilitado, ele me ligou para o Pablo, continua me passando o trabalho. Isto aqui dá sentido para o que eu faço e para a minha vida. E acho que nesse momento aqui portanto, um agradecimento pelo tempo que vocês nos cederam, mas também um agradecimento pelo fato de que este cara, e eu vejo na cara de cada um de vocês, as pessoas constroem organizações, constroem famílias, e este legado é o que, no fundo, faz bastante sentido, porque aí também há uma eternidade, e eu vejo ela no rosto de cada um de vocês, mas queria que vocês vissem também que nisso aqui também há um legado e há, portanto, uma herança que todos nós compartilhamos. Muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo por tê-lo cedido durante tanto tempo. Obrigado. Bem, eu só tenho que agradecer a Abrasca, né? E eu vou falar muito pouquinho porque eu deixei para o meu filho falar. Eu estou muito emocionada desde o primeiro dia que eu soube dessa homenagem. Eu já fiquei emocionada e toda vez que eu falo sobre ela com a família, com os amigos, eu me emociono. E é mais ou menos isso, como o Serginho falou. Se fechou um círculo, teve ali um ciclo. Carlos Roberto para vocês, Beto para mim. Ele começou na Abrasca, estagiando, no início da profissão, veio para São Paulo, continuou na Abrasca, teve a carreira dele no Bradesco, que foi extremamente importante, né? Continuou o aprendizado de tudo que ele foi, e ele voltou para a Abrasca. Ele terminou o ciclo dele na Abrasca. Eu queria agradecer muito, 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 muito a Eduardo Lucano e a você, Pablo. Muito. Quem acompanhou foram 4 anos de doença. E vocês foram parte essencial para a vida dele, desses 4 anos. Eu até brinquei lá em casa falando, a gente quando é jovem, né, quando a gente tem saúde, a gente escuta um ditado, o trabalho dignifica o homem. E a gente pensa, jovem, meu Deus, que coisa, que balela, né? Eu quero é ganhar na Mega Sena da virada. Isso aqui vai ser bom. E não. Nesses 4 anos, eu vi que realmente o trabalho dignifica um homem. A família foi importante, o tratamento foi importante, os amigos foram importantes, mas a Abrasca foi extremamente importante para a vida dele. E vocês tiveram uma dignidade com o meu marido que a gente não vê por aí, né? E muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o meu filho. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Meu nome é Pedro, sou filho do meio do Beto. Eu não preparei nada muito elaborado para esse momento, né? Porque confesso que até fugiram um pouco as palavras.
Mas eu queria, assim, na mesma toada que todos aqui, né, usar desse momento para agradecer e lembrar um pouco do meu pai. Esses últimos 4 anos foram muito duros com todos nós, mas em especial com ele. E em situações assim, o que nos dá força é a presença da família e dos nossos amigos. E nesse sentido, eu gostaria de novo de deixar meus agradecimentos aqui especiais para o Eduardo e para o Pablo, por não só terem dado oportunidade para o meu pai de retornar à Brasca, mas também conduziram esse período delicado aí com muita empatia, como líderes, mas não só como líderes, também como amigos, né? E isso daí faz toda a diferença, como minha mãe disse. Eu também queria deixar um abraço especial aqui para o Serginho, além de todos os outros, né, que trabalharam aqui com ele por tanto tempo, que vocês fizeram o dia a dia de trabalho deles ser muito especial mesmo, é o que minha mãe falou. Esses últimos 4 anos foram anos difíceis para ele, mas que ele conseguiu, que com a Brasca foi melhor, assim, foi mais leve. Uma das coisas que eu me orgulho do meu pai é que ele construiu relações de amizade e respeito que seguiram pela vida, e a carreira profissional dele reflete isso. Ele começou aqui, passou quase 30 anos no Bradesco, e no momento mais difícil da sua vida, retornou para cá com as portas abertas. Talvez, quem pôde conhecê-lo mais recentemente, tenha visto uma versão um pouco diferente do meu pai, que os anos da doença endureceram. Mas eu vou para sempre lembrar dele como um homem gentil, carinhoso e brincalhão, que me levava nos jogos do Corinthians, mesmo sendo Botafogo, que estudava comigo nas provas do colégio com a minha mãe, ele de humanas e ela de exatas, de todas as viagens e momentos felizes que a gente passou. E para encerrar, eu gostaria de terminar agradecendo o espaço aqui, né, que a gente teve para fazer essa pequena homenagem a ele e dizer que é verdade o que dizem. A vida é um sopro. Aproveitem cada momento com as pessoas que vocês amam. Saúde e tempo são as coisas mais importantes que temos nessa vida, pois elas são as que permitem a gente viver o que realmente importa, a vida em comunidade. Muito obrigado. Saudades, pai.